Hora de conversar com Dora Kramer, temos muitos assuntos a tratar e, para variar, vou subverter a ordem natural das coisas aqui, começar pelo terceiro. A distância entre as intenções de Bolsonaro e os gestos do Itamaraty na guerra da Ucrânia. São sinais trocados atrás de sinais trocados, né, Dora? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Aliás, Sheila, eu tenho um recado. Ontem um motorista do Uber em São Paulo, nosso ouvinte, mandou um recado para vocês, que você é linda e que você não deve ligar para mensagens do correio deselegante. Eu não sabia direito, mas eu sei que ele mandou esse recado, eu não podia deixar de dar. Vamos lá. Obrigada, viu? Ele enxerga direitinho, né? Mas ele falou só pra Sheila. Pra mim e pra Carla, ele acha que as mensagens são justíssimas. Então. Claro, sem dúvida. Eu não sei, eu não perguntei, mas ele se referiu a Sheila. Acho que é um fã específico. Me parece justo. Olha só. Vamos lá no assunto. Pois é, você vê que as mensagens completamente desencontradas. O Itamaraty realmente não tem escrito o que o presidente Jair Bolsonaro diz, né? O Itamaraty o Brasil deu um voto na Assembleia Geral da ONU a favor das sanções, duras sanções contra a Rússia, e o presidente, ao mesmo tempo, fica postando mensagens em aplicativos, né, de mensagens, dizendo que quem critica a Rússia se alia aos que apoiam a entrega da Amazônia para um consórcio internacional. Quer dizer, eu não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, o presidente fica postando essas coisas e o Itamaraty vai se conduzindo numa política de Estado. Isso é um sinal bem bom. Agora fica ruim para o presidente, né? A ponto de os embaixadores, quer dizer, os auxiliares do presidente terem de explicar a embaixadores estrangeiros em Brasília que o que vale, o que prevalece em termos de posição do Brasil são as atitudes do Itamaraty. Ou seja, desautorizando o presidente da República, se é que isso é possível, mas esta é a realidade, é o que estamos vivendo. Mas, gente, não é só, eu lembrei assim de outros episódios em que o presidente é ignorado. Por exemplo, o Congresso Nacional, até agora, ignorou a tal da pauta de costumes dele, simplesmente não votou, não fez nada, deixou de lado. O SUS ignorou também a posição do presidente em relação às vacinas, e foi tocando, e a vacinação no Brasil, o maior sucesso. Quer dizer, eu notei aí com esse negócio do Itamaraty que tem, quando o assunto é sério, não é? Ainda bem que temos instituições que recolocam as coisas nos trilhos. Ô Dora, e esse texto que o nosso presidente compartilhou em grupos de WhatsApp, que são ali o puro creme do Carlos Cheis, com pitadas de olavismo, embora não assinado por ninguém. É um texto apócrifo que fala numa tal de uma nova ordem mundial, globalismo, e que só quem poderia frear essa nova ordem mundial eram governos como Rússia, China, dos países árabes, que os Estados Unidos já não são mais um país virtuoso. Uma maluquice. Uma doideira compartilhada pelo presidente da República, defendendo, portanto, essa turma aí, China, Rússia e países árabes contra os Estados Unidos, que até ontem eram virtuosíssimos. Aparentemente, 1 ano sem Donald Trump bastaram para que o país se perdesse ali numa onda de degeneração. Uma loucura! Isso vindo de um presidente que já havia compartilhado aquele texto dizendo que o país era ingovernável. Ô Dora, o que a gente faz com isso? A gente não faz nada, entendeu? A gente não faz nada, não tem nada a fazer, a não ser ali em outubro pode-se fazer alguma coisa. Mas você vê o presidente isolado internacionalmente e isolado também internamente, porque ele realmente fala por uma bolha. Não consigo entender, e a gente não consegue entender o que ele pretende com isso. Aí eu pensei o seguinte: ele não pretende nada, na verdade ele pensa assim. Por isso é que eu coloquei na pauta que há uma distância entre as intenções do presidente, que a intenção do presidente é essa de manifesto que ele pensa, que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade, e isso fica muito distante dos gestos do Itamaraty. Ainda bem, vocês já pensaram se o Itamaraty resolvesse se submeter
as posições do presidente, e eu acho que nem sob o Ernesto Araújo, porque vocês viram que o próprio Ernesto Araújo tem criticado as posições e as declarações do presidente em relação a essa guerra lá no leste europeu. Aliás, o que Ernesto Araújo escreveu, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas é irretocável, da primeira à última linha. Critica Bolsonaro por estar espalhando mentiras, propaganda russa, enfim, alinhado ali com o pensamento tradicional do Itamaraty, multilateralismo. Nunca pensei que eu fosse fazer isso. E eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa aqui, mas não tinha nada. Todas as vírgulas colocadas no lugar certo, o Ernesto Araújo acertou na mosca. O que está acontecendo com esse mundo, Dora? Você vê, quando ele é um exemplo de bom senso, você olha como as posições do presidente são completamente incompreensíveis. Eu não tenho muito termo, eu me alio a essa sua, não sei nem como classificar quando você fala assim, o que a gente faz com isso, né? Ao seu completo espanto, eu me associo a ele. Ô Dora, hoje a gente tem a retomada do julgamento do fundo eleitoral no Supremo Tribunal Federal. 6 dos 11 ministros votaram, já 5 a favor do fundão. Deve ser esse o caminho mesmo, né? Tudo indica que sim, tudo indica que o relator, o ministro André Mendonça, o mais novo componente integrante do Supremo Tribunal Federal, vai ficar voto vencido na sua estreia como relator, porque mais um voto já se configura a maioria para a confirmação do que o Congresso votou, porque a gente tem que ver o seguinte, o que está em jogo não é o que os ministros do Supremo acham correto. Eu diria até que se a gente perguntar para cada um desses que votou a favor da manutenção do que votou o Congresso, acha completamente inadequada, absurda, errada, esse montante de recursos votados pelo Congresso. Mas o que está em jogo não é o que eles acham, e sim o que está em acordo com a Constituição. E se a votação obedeceu aos ditames constitucionais, não há o que fazer, porque o Supremo também não está aí para consertar todos os erros do Congresso. Essa é uma conta que o Congresso vai ter que pagar diante da população, porque 4,9 bilhões, 5 bilhões, para financiar campanhas, para financiar partidos, realmente não é algo que possa ser qualificado como minimamente aceitável. Falando sobre Supremo ainda, Dora, o ministro do Supremo suspendeu a última ação contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, certo? Pois é, certo? Você está perguntando para mim se eu acho certo? Bom, você está falando se o papel do Supremo é corrigir todos os erros, né, do Congresso Nacional. Pensei em emendar algo nesse sentido, mas assim, há quem olhe para essa situação e faça uma análise diferente, que na verdade não é consertar erros. Eu queria saber da sua análise, Dora, com relação a isso, ao cenário e à decisão em si. Se reviu aí, não é a posição do Congresso, mas sim do Judiciário. Não, claro, É a última ação, né, se eu não me engano, Carla. É a última ação. Isso. Ex-presidente Lula, ele fica completamente livre, tem um salvo-conduto para fazer um discurso de campanha de que foi inocentado. E aí, claro que ele não foi inocentado. Todas essas revisões foram questões processuais, que aí, claro, que tem um efeito. Primeiro que outras pessoas condenadas pela Lava Jato ou por operações semelhantes, coisas relativas à corrupção, vão se beneficiar e muitos já estão se beneficiando. Eu fico me perguntando como é que fica aquela dinheirama que foi devolvida pelas empresas, né, envolvidas na Petrobras, como é que fica aquelas confissões todas nas delações premiadas, mas não é isso que vai valer na eleição. O ex-presidente Lula vai exibir esse salvo-conduto porque ele é de muito mais fácil compreensão, dizendo que não há ações contra ele, do que a outra questão que, olha, ele não foi inocentado. É tudo questão, guerra de advogado, de questão processual. Mas o que fica para a história é que ele não tem mais nada contra si, né? Então vai poder exibir isso na campanha. Se for eleito,
O que eu fico pensando é que esse tipo, vou usar de novo a expressão, de salvo-conduto, desobriga o PT e aquela turma toda que foi envolvida desde o Mensalão, em todas essas histórias, e não só o PT, né? Vários partidos aliados, poucos, acho que quase ninguém escapou. Como é que vão se dirigir à sociedade? Bom, se nada houve naquelas questões de Mensalão, de Petrolão, isso quer dizer que vai se continuar na mesma batida? Não é preciso uma revisão de atitudes? Eu acho que essa discussão é que seria necessária, mas não será uma discussão que vai prevalecer na campanha, na minha opinião. Até porque aquilo existiu, aquilo não foi inventado por ninguém. Houve erros processuais, equívocos cometidos pela força-tarefa e pela justiça de uma maneira geral, mas tudo aquilo existiu de fato, não foi uma invenção. Tanto é que dinheiro foi recuperado e esse dinheiro veio de algum lugar. Posso pegar só uma carona, então, nessa fala final da Dora, que ela está falando sobre revisão de posturas, de atitudes, né, Dora? E se o Supremo Tribunal Federal, ele usa essa análise técnica para dizer, olha, são processos que não se sustentam, então será que a revisão tem que ser técnica também, eventualmente, para investigar esse tipo de coisa? Né? Será que outros indícios, além de a gente ter o conhecimento, né? Porque a tal da coisa que eu tenho a convicção, mas não tenho a prova, vocês lembram disso? É mais ou menos nisso que essa decisão do Supremo se baseia, né, Dora? Carla, você sabe que você colocou aí uma questão importante que eu não sei responder, porque eu vou buscar para ela, quer dizer, como é que fica daqui em diante? Acaba aqui outra coisa. Será possível também se questionar, porque quando se questiona a suspeição, a atitude de um juiz, não se questiona também, não pode ter havido parcialidade nas decisões de derrubar, de desfazer aquelas operações, todas as condenações e todos os processos. Essa é uma questão que eu acho que ela se coloca. Agora, eu não tenho resposta, mas achei esse ponto que você levantou muito importante e ele tá me inquietando, eu vou buscar a resposta. Sim, e agora, como fica? Acaba aí? É assim? É o ponto final? Não é? É algo absolutamente irrelevante.